Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Paulo Roberto Bertaglia, professor, mentor, palestrante, escritor, conselheiro e autor do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. O Paulo ele tem graduação em Engenharia pela Universidade de São Francisco, MBA pela Faculdade de Campinas, MBA pela FGV, além de certificação internacional CPIM, Certified in Production and Inventory Management, pela Apex. Carreira desenvolvida em empresas globais como Unilever, HP, EDS, Oracle e IBM. Experiência internacional trabalhando e vivendo em países da América Latina, Europa e Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Paulo. Olá, obrigado pela oportunidade, Rodilson. Então, a minha primeira pergunta, né, eu fuçando ali o seu LinkedIn, eu vi que você coloca sempre, a primeira frase do seu LinkedIn é lutando por um futuro mais sábio. Então eu queria saber o que essa frase significa para você. Muito interessante essa questão. Na realidade, eu tenho uma preocupação muito grande com a educação e com o futuro das pessoas e da humanidade. Eu tenho feito muitos trabalhos, inclusive trabalho voluntário, no sentido de educar, porque na minha percepção, e eu creio que na percepção de muitas pessoas e de grandes líderes internacionais, a educação é a chave para a gente construir um futuro melhor. Então eu acredito muito nisso, acredito que nós temos que ter o bom senso necessário para desenvolver o mundo, criar líderes. Hoje nós vivemos um momento difícil na humanidade, onde nos faltam os líderes necessários para poder inspirar as pessoas. Eu acredito muito na inspiração de pessoas para que elas possam seguir e também se transformar em grandes líderes. Então essa luta por um futuro melhor, por um futuro onde as pessoas encontrem o seu caminho, que tenham uma jornada feliz e uma jornada cheia de vida, né? Ou seja, hoje existe muito distanciamento nas camadas da sociedade e esse distanciamento se deve muito à falta de educação e falta de oportunidade. E para mim, a oportunidade ela gera com conhecimentos básicos, com a educação, onde nós construímos as nossas famílias, onde educamos os nossos filhos. E o grande desafio aqui é como é que nós proporcionamos oportunidades para todos. Por isso essa frase. E exatamente para ajudar nesse objetivo de ajudar na educação, na liderança, inspiração, né, que foi a frase que você usou, você está trazendo aí um livro, né, que já tem bastante tempo, um livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que tem foco na vantagem competitiva dos processos, né, voltados aí para a cadeia de suprimentos, logística, nas indústrias modernas. Primeira edição 2003, ou seja, bastante tempo, a segunda edição 2009 e agora está na terceira edição, que é a atual, 2016. Qual que é o objetivo principal desse livro aí para os profissionais de supply chain? É uma pergunta bastante interessante. Na realidade, eu sempre tive vontade de escrever um livro voltado para o supply chain. E antes de falar do objetivo, é como é que nasceu a ideia, né? Eu morava nos Estados Unidos, vivia viajando para os Estados Unidos constantemente, América Latina, e o conhecimento de supply chain, basicamente, que o gerenciamento da cadeia de abastecimento, tinha uma divulgação e um acesso muito grande em alguns países da Europa e principalmente nos Estados Unidos. E no Brasil nós tínhamos um conceito muito voltado para a logística propriamente dita, que é muito mais armazenagem e transporte. Então eu resolvi escrever alguma coisa que pudesse envolver um pouco mais de planejamento, área de compras, área de manufatura, área de distribuição, envolvesse estratégia, como é que se aplica a tecnologia, como é que está a infraestrutura de transporte, como é que se fala de modais e tudo mais. Então o grande objetivo foi trazer uma realidade um pouco mais ampla. Como você mencionou no início da nossa conversa, eu trabalhei em grandes empresas multinacionais, IBM, HP, Unilever, Oracle, empresas que têm o tratamento do supply chain bastante avançado, principalmente Unilever e a HP e os seus concorrentes, a Procter & Gamble, a Dell, né, IBM e tudo mais. Então o objetivo era proporcionar à comunidade brasileira um livro que tivesse essa característica, trouxesse os conceitos de supply chain, sem perder de vista o mundo da logística, tendo um foco no mundo da logística, mas trazendo o conceito muito forte do gerenciamento de toda a cadeia, tendo uma visão holística, porque no Brasil, principalmente, e hoje ainda é uma realidade, as empresas vivem as suas funções de uma maneira isolada. Então, compras não fala com planejamento, que não fala com manufatura, que não fala com distribuição, ainda que tenha se criado
dado o conceito do Sales Operations Planning, que é uma área que busca integrar todas essas funções, a indústria ainda deve essa integração. Então falta essa integração. Então o objetivo, aí me alongando um pouco na explicação, era exatamente esse. E tem trazido resultados excelentes, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista acadêmico. Eu recebo constantemente feedbacks do pessoal das empresas, como dos professores, assim como dos estudantes. Então eu dou muitas aulas, e inclusive aulas virtuais, palestras virtuais, não vou chamar tanto de aulas, né? Sou convidado para as aulas magnas também, e eu recebo esses feedbacks, os quais me deixam extremamente feliz, porque o objetivo de levar esse conhecimento mais amplo e além da logística, ele foi alcançado. Exatamente, esse livro ele tem sido um exemplo nesse sentido, levando em consideração que as pessoas, inclusive até hoje, né, visto que o seu livro é de 2003, quando se fala em logística, as pessoas, na maioria das vezes, associam simplesmente a transporte, né? Então, você ter um material que realmente traz, de maneira holística, toda essa visão da cadeia de suprimentos como um todo, é bem importante, principalmente gratificante para o profissional que está começando agora nessa área e quer ter uma visão mais abrangente, uma visão mais inteligente de toda a cadeia de suprimentos. A minha pergunta é, que critérios foram utilizados para decidir o conteúdo do livro? Na época que eu trabalhei na Unilever, eu estou dizendo Unilever porque o livro, a ideia do livro, ela começou na Unilever. Então eu tinha o que eu chamava de alguns gurus, né, da supply chain, que era o Roberto Vilarim, José Roberto Fornaza, o Lourenço. Eu gosto de citar esses nomes, né, o Renato Cantarelli, o Sérgio Sassi, eram pessoas brilhantes e com muito conhecimento na área de supply chain. O Antônio Grandini, que também é seu amigo aí, o Gerson, Silvestre Vidal, muitos nomes, né? Isso eu estou falando de Unilever, mas tem fora da Unilever muitas pessoas que me apoiaram e recomendaram, Paulo, se você for escrever um livro, vamos fazer um livro com alguns critérios bastante objetivos e bem estabelecidos. Então eu comecei com um critério, porque na época existia um forte relacionamento entre o Walmart e Procter & Gamble num conceito que se chamava ECR, Efficient Consumer Response, que era a resposta eficiente ao consumidor. E isso era tratar supply chain. E também nessa época haviam alguns modelos de supply chain que estavam sendo criados. Um deles era o Score Model, né, que era uma referência de supply chain no mundo, principalmente de tecnologia e de consumer goods, bens de consumo, onde participavam Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble, grandes empresas, Colgate-Palmolive, e eu fazia parte desse grupo. E esse grupo ele começava de uma forma bastante abrangente, falando de planejamento, falando de compras, falando de manufatura e distribuição. E dentro disso ele definia claramente quais eram os objetivos de cada uma dessas funções e quais eram os principais indicadores de desempenho que nós definíamos junto com um grupo todo. Eu fiquei muito feliz em participar inicialmente desse grupo. Eram cerca de 70 empresas, depois aumentou. Então eu criei, o critério ele foi estabelecido com base nisso. Depois eu adicionei mais algumas coisas, porque eu transformei o livro num livro nacional. Nós temos muitos livros bons de logística, mas são livros importados, ou seja, são ideias externas. Então o tratamento não é o tratamento nosso. Então quando eu coloco um capítulo de infraestrutura de transporte, eu estou falando da nossa infraestrutura de transporte, das nossas limitações, das nossas restrições, né, do desequilíbrio e desbalanceamento que existe nos nossos modais de transporte, as dificuldades de competitividade existente entre as empresas, as vantagens e desvantagens competitivas que existem, e cito os nomes, né? Além dos cases, tem muitos cases dentro do livro, cada capítulo, ao final dele, tem um caso diferente. Então tem Amazon, tem Alibaba, tem Magazine Luiza, tem Dell, então são vários cases, tem a wine.com.br, que é um caso voltado para o vinho. Então são casos que eu utilizei trazendo a realidade para que as pessoas, além de ler o conceito, elas possam entender também o que está acontecendo no mundo da supply chain. Foi exatamente esse assunto que eu achei interessante, né? Uma vez que seu livro ele tem 12 capítulos, vários deles abordando o tema relacionado à cadeia de suprimentos, mas também processos, avaliação do comportamento do mercado, pilares da resposta eficiente, administração de estoques, técnicas e filosofias para vantagem competitiva e assim por diante. Mas o interessante é que cada capítulo traz um case, né? Isso que é bacana em relação a você ficar ali imerso exatamente em como que é a aplicabilidade daquilo que você está aprendendo frente ao que acontece aqui no Brasil. E eu gostaria de pedir para você, se você pudesse aí compartilhar com a gente, um case que você acha que é importante para que os ouvintes aí possam se beneficiar um pouquinho aí desse conteúdo que está trazendo o livro.
Bacana. Todos os cases, logicamente, são cases que foram escolhidos a dedo, exatamente para trazer um mundo prático para as pessoas que leem o livro. Vários deles, para mim, são mais interessantes, inclusive. Eu tenho um em especial, que eu tenho uma paixão muito grande, até pelo fato de gostar de vinho, mas o desafio da wine.com.br me parece um desafio extremamente interessante pela forma como ele começou. Começou lá atrás com o Rogério Salume, onde montou um centro de distribuição no Espírito Santo, mas o Rogério, ele começou essa indústria, esse negócio sem dinheiro nenhum, né? Então foi realmente um empreendedorismo, para mim, fantástico. E aí a evolução dessa história é ainda mais fantástica. Primeiro porque no Brasil nós consumimos aí no máximo 2-3 litros de vinho per capita, né, por ano. Enquanto na Argentina, por exemplo, são 24 litros de vinho. Na França são 48 litros de vinho. Aí você começa a imaginar o seguinte: poxa, como é que um camarada investe, empreende num país onde o vinho não é a bebida convencional, não é a bebida tradicional? E ele evoluiu dentro do comércio eletrônico de tal maneira, criou o conceito, se deu muito bem, logicamente inovou bastante em termos de negócio, em termos de embalagem, em termos de se associar com pessoas competentes. Hoje a empresa está profissionalizada, vamos dizer assim, e a logística é o grande desafio dele hoje, mas ele sabe compor muito bem essa logística, ele trabalha com os diferentes modais de transporte, ele compra uma quantidade muito grande de vinhos, estoca essa quantidade de vinhos para poder distribuir. Quando eu falo em modais, realmente ele usa o marítimo, o aéreo, o rodoviário, o ferroviário. Então essa combinação é uma combinação muito bem feita. Ele utiliza operadores logísticos, mas mantém pelo menos 10, 12% da sua distribuição como sendo própria, exatamente para lhe dar a vantagem competitiva em momentos mais difíceis. Inclusive o Abílio Diniz se associou ao wine.com.br. Ou seja, o empreendedorismo do Abílio, só por aí a gente enxerga que realmente é um negócio de futuro, senão ele não entraria num negócio como esse. Então, eu parabenizo realmente ao Rogério Salume pela coragem lá atrás. Hoje a situação está, de certa forma, resolvida em termos de empreendedorismo, então fica muito mais fácil a gente comentar, né? Outros surgiram nesse mundo do vinho, mas o Rogério realmente empreendeu e é um sucesso hoje, por isso que o case está no livro. Ele soube identificar ali o Oceano Azul, né, que não tinha praticamente competição e exatamente trouxe aí com o modelo de negócio que está fazendo a diferença aí pro e-commerce. Você traz esse caso ali no capítulo 10, que são habilidades para administrar a cadeia de abastecimento. Qual você acha que foi a habilidade principal que fez com que a Wine.com tivesse o sucesso que virou um caso aí no seu livro? Então, a habilidade, basicamente, dele foi a disciplina, o empreendedorismo, a busca e a humildade por entender como é que esse negócio poderia evoluir, porque não foi de uma hora para outra que começou a evoluir. Aliás, eu admiro muito os empreendedores no Brasil, inclusive para abrir uma empresa é muito difícil, muito demorado, os impostos que nós pagamos são impostos altíssimos. Então, a disciplina dele, a humildade, o conhecimento e a busca do conhecimento com outras pessoas para que pudessem agregar valor à cadeia. Aliás, esse capítulo, para mim, é um capítulo fantástico. Eu cheguei a conversar com alguns gurus da área de RH, incluindo aí pessoas de grandes empresas. A Natura foi uma delas, né? O Flávio Pezzighello da Natura, nós conversamos muito na época, a Unilever a gente conversou muito, então algumas empresas, a Avon, me apoiaram muito exatamente para saber quais são as habilidades que uma empresa busca em alguém de logística e supply chain, fora aquelas que eu julgava necessárias. Então isso acabou somando, enriquecendo demais o capítulo. Ele não fica só no mundo empresarial, onde você tem que ter capacidades de liderança, de conhecimento específico e genérico, mas ele vai também para o mundo do empreendedorismo. E se falando ainda do livro, né, você provavelmente já deve estar pensando na próxima versão, levando em consideração que essa versão atual de 2016, eu gostaria de perguntar para você que temas serão abordados que não estão sendo considerados nessa terceira edição. É uma pergunta bastante interessante e ela é bastante apropriada para o momento. Na realidade, eu já defini quais são os temas que vão ser
ser incluídos na próxima edição do livro. Temas bastante atuais, fora a revisão. Logicamente, tem temas que precisam ser revisados, como é o caso, eu cito muito a Natura no livro, e a Natura acabou comprando algumas empresas, entre elas a Avon, a própria Magazine Luiza, quando ela comprou a Netshoes. Então, eu acabo fazendo a revisão desses textos e incorporando novos conceitos e novas situações e práticas de mercado. Hoje se fala muito em indústria 4.0 e a viabilização de modelos de negócios em função da tecnologia. Então, há uma abrangência. Eu tenho um capítulo hoje, que vem desde a primeira edição, que é a tecnologia da informação aplicada à logística, aplicada ao supply chain, onde eu menciono não só o ERP, mas sistemas especialistas, tipo gestão de transportes, gestão de armazém e tudo mais. Então, hoje, houve uma evolução muito grande. Então, eu fiz uma revisão, eu adicionei o tema como sendo indústria 4.0, embora eu não goste muito de usar o 4.0, porque eu acho que já está ficando um pouco usual esse termo. Precisamos encontrar um equilíbrio, mas é uma transformação digital. No Brasil, nós temos muitas dificuldades para falar desse mundo 4.0, até porque as lideranças estão, de certa forma, buscando esse conhecimento, e a mensagem que fica aqui é: a indústria 4.0, ela é uma evolução do que nós temos hoje. Então, os empreendedores, os líderes das empresas, diretores, gerentes, coordenadores, pessoal operacional, o que eles precisam é se conscientizar e não se preocupar. Se preocupem sim em aprender mais para ver o que está acontecendo. Então, esse é o nosso mundo. Eu busco sempre nas palestras, artigos, escrevo muito artigo, dar esse recado. Ou seja, não se preocupe se vai perder o emprego para o robô ou não depois, mas o que é que você está fazendo, qual é a sua opção hoje, qual é o seu grau de atualização. Então, isso é fundamental, isso é importante nas nossas vidas. Nós precisamos nos mexer para que o conhecimento nos ajude a trazer os resultados e nos transforme em talentos, né? Não vamos deixar de viver por causa disso. Logicamente, temos a família para cuidar, temos o nosso lazer, temos o nosso vinho, a nossa cerveja, mas nós precisamos buscar o conhecimento e a atualização. E eu sempre digo o seguinte, Rodilson, eu acho que isso é importante. Aquilo que nós aprendemos há 10, 20, 30 anos, é hora de reciclar. Então, tem que aprender, desaprender e reaprender. Esse é o nosso foco, e temos que fazer isso. Senão, não adianta reclamar da vida depois. Com certeza. É como qualquer revolução, né? Através de, quer seja tecnologias, transformações, inovações, perde-se alguns empregos, porque acaba sendo automatizado, mas ganha-se muitos outros também. Então, eu acho que é necessário ali toda uma preparação essencial para qualquer profissional, para qualquer nicho, independente aí da profissão. Então, vamos aguardar aí ansiosamente, não só por essa versão, a terceira versão, que já está sendo bastante enriquecedora para qualquer profissional, mas principalmente para a próxima versão, trazendo aí toda essa alusão aí voltada para a indústria 4.0. Então agora vamos para um outro tema, né? Você também é fundador e CEO da Bertas, que está aí fundada desde 2012, ou seja, mais de 8 anos, que é uma empresa de consultoria que fornece soluções transformadoras para as empresas. Minha pergunta é, o que te levou a fundar aí a Bertas? Eu vivi no mundo corporativo praticamente 40 anos, né? Então, era um momento de buscar alternativas no mercado. A Bertas, ela sofreu algumas evoluções. Na realidade, embora eu faça consultoria desde 2012, a empresa, embora tivesse um outro nome, ela existe desde 2008, né? Então, e fazia alguns trabalhos paralelos ao mundo corporativo. A Bertas é uma empresa que visa dar continuidade, explorar um pouco o nível de conhecimento que eu adquiri ao longo da carreira. Muitas pessoas me procuraram e disseram o seguinte: Paulo, você não vai parar, poxa vida, você tem um conhecimento que está consolidado no livro. Eu acredito que isso poderia ser transformado em educação, em consultoria, em mentoria e voluntariado. Então, aí vem inclusive um recado interessante. Eu dividi a Bertas em 3 pilares. O primeiro pilar da Bertas é o pilar onde eu faço consultoria, a minha provisão de serviços e tudo mais, e aí eu já prestei serviço para grandes organizações, empresas bastante interessantes como o Unilever, como o HP, como o Axê, Unisys, Avon, Natura, Oracle,
muitas empresas, e Grupo Ipiranga, né, Grupo Ultra, são empresas que acabaram me contratando para eu fazer prestação de serviços e mantenho até hoje. A Endres Hauser, que é uma outra organização bastante interessante, a Nivea, e por aí vai. Se eu for elencar aqui, é um número bastante significativo de empresas. O segundo pilar da minha empresa é o pilar baseado na educação. Então eu dou aulas, dou palestras remuneradas, escrevo livros. Esse livro que nós acabamos de mencionar é o principal deles, que foi publicado pela Saraiva, Hoje Somos Educação, mas eu tenho outros livros escritos em universidades, basicamente. Eles não existem para o mercado, mas são livros normalmente encomendados para um curso EAD. E o terceiro, que é um item que para mim eu coloco bastante foco, me orgulho e gosto muito dele, é o voluntariado. Então eu faço muito voluntariado. Toda sexta-feira, por exemplo, eu faço mentoria executiva e acadêmica, tanto para estudante como para professor. Então normalmente de sexta-feira eu tenho 5 ou 6 pessoas com as quais eu tomo um café virtual. Então nós conversamos, eu aprendo, eles aprendem e nós dividimos e compartilhamos um pouco o que está acontecendo, um pouco do nosso conhecimento e tudo mais. Então eu aprendo com o estudante, eu ensino o estudante, eu aprendo com o professor, ensino o professor, da mesma forma que o profissional que trabalha em algumas empresas importantes, as quais eu não me permito aqui citar os nomes, mas são empresas bastante interessantes. E eu faço isso voluntariamente, ou seja, for free, eu não cobro nada. E além das palestras que eu faço para as instituições, são muitas palestras. O ano passado, por exemplo, eu tive a pachorra de controlar o número de pessoas. Eu palestrei basicamente para cerca de 9.000 pessoas. É um número bastante significativo. Não é nenhum Cortella, né? O Cortella é um número significativo, mas para mim 9.000 pessoas durante um ano é bastante interessante. Esse ano aqui eu estava projetando 10.000, mas acho que nós não vamos conseguir, porque eu já tive bastante palestra aí que foi cancelada em função desse problema que nós estamos vivendo a nível global. Então essa é a Bertas, tá? E eu me orgulho muito dela, gosto muito da Bertas. Ainda se falando da Bertas, você tem um treinamento, né, que deu uma olhada, que chama Sapiens Empreendedor Criativo e Sapiens Educação Transformacional. Quem é o público-alvo desses treinamentos, de cada um deles, e qual a diferença entre eles? São dois públicos bem característicos. Um público é o empreendedor. Eu tenho feito pelo menos 4 ou 5 treinamentos por ano visando aquele empreendedor médio ou pequeno. Então esse empreendedor, ele participa de treinamentos onde eu falo de estratégia, planejamento estratégico, liderança. O ano passado eu consegui dar cerca de 6 treinamentos nessa área. Então, e é muito enriquecedor, porque no final das contas, ao final do curso, eu sempre sorteio alguns empreendedores e eu faço com ele um planejamento estratégico. Então é muito enriquecedor, porque participam sempre 60 ou 70 empreendedores. Eu faço isso fisicamente na região aqui onde eu moro, que é Itatiba. Então tem Itatiba, Jundiaí, Campinas. E o segundo treinamento, que é o treinamento transformacional, é um treinamento mais voltado para supply chain, liderança, onde as pessoas que vivenciam o mundo corporativo basicamente buscam mais conhecimento e buscam principalmente entender como é que ele sai do patamar atual para se transformar em algum líder transformacional e inspirador, e aquele que já é líder, como é que ele move ou como é que ele enriquece esse lado de liderança transformacional. Hoje a gente ouve e lê muito sobre liderança e sobre chefia, e por incrível que pareça, isso não muda. Consistentemente nós enfrentamos e vivenciamos os problemas dos líderes. Então eu faço essas colocações num curso. São cursos que variam, muitas vezes são cursos customizados, entre 12 a 16 horas, né? E também eu encaixo aí a mentoria, né? Dentro da mentoria, principalmente na parte da educação transformacional, é fazer mentoria executiva. Então faço para algumas empresas e eu tomo como base como é que uma pessoa pode evoluir como um líder, mas de uma forma um pouco diferente. Não é um coaching onde basicamente eu digo o que deve ou não ser feito, mas juntos nós chegamos a algumas soluções. Então eu conto os meus casos, afinal de contas 40 anos de carreira tem muito caso para contar e eu gosto muito de contar casos. São pequenas histórias que vivenciadas e enriquecidas. Então com isso
nós conseguimos aprender e ensinar alguns líderes, e eu fico feliz porque eu tenho passado por algumas experiências bastante interessantes e agradeço pela vida que eu vivi, porque eu tive alguns líderes que são fundamentais e tenho relacionamento com eles até hoje. Muito bem, essa foi Abertas, empresa aí do Roberto Bertaglia, empresa de consultoria. Você também é professor, ou seja, educador. E inclusive eu fui ver no seu perfil também e achei uma frase bastante interessante que é: com a educação vem a transformação. Você poderia falar um pouquinho pra gente dessa frase aí, o que é que ela significa pra você também? Claro, aliás, existem duas frases que eu gosto muito: com a educação vem a transformação e educar para transformar. E eu uso constantemente e consistentemente nas minhas falas, nas minhas notas, nos meus artigos, nos meus e-mails para as pessoas. Como eu disse no princípio, eu acredito muito na educação inspiradora, né? Ou seja, aquele professor que é apaixonado por aquilo que faz, não só no contexto, por exemplo, de ensinar supply chain, ensinar planejamento estratégico, ensinar tecnologia da informação, mas ensinar a vida. É como que humildemente a gente consegue atingir objetivos importantes. Todas as minhas aulas, elas têm uma exposição oral, ela tem um estudo de caso e ela tem uma vertente importante que é falar de um líder do mundo. Então eu falo sobre o Mandela, eu falo sobre Steve Jobs, eu falo sobre algumas personagens importantes mesmo sendo externas, tipo o Albert Einstein, independentemente se essas pessoas tiveram algumas falhas da vida, porque todos nós temos, mas qual é a lição que nós temos que tirar? Um estudo de caso, ele vale muito mais do que você ficar falando 2 horas durante a aula. Então essas características, elas são importantes dentro do processo. Com a educação vem a transformação. Então eu acredito num povo onde com a educação ele consegue evoluir, ele consegue opinar, não para ficar brigando na mídia social, mas ser transparente e consistente com os valores. Eu acredito muito nos valores positivos e acredito muito nos líderes positivos que fazem com que as pessoas possam evoluir. Então, nós vivemos numa sociedade onde todos temos que contribuir. Infelizmente, aquilo que eu falei também no início, nós temos uma ausência de líderes inspiradores no mundo de hoje. E nós precisamos criar esses líderes. Porque não adianta falarmos mal de políticos, porque o político, ele saiu do meio civil, ou seja, ele também, acima de tudo, foi e é um cidadão. Então, ele foi pensado para assumir uma função, mas ele foi no passado que nós somos hoje. Então, as críticas não é somente aos políticos, é o quanto nós nos desenvolvemos, o quanto nós nos educamos para transformar e para educar essa sociedade. Então não adianta achar que nossos filhos eles devem estar sendo educados pelas escolas. Há uma educação muito grande e muito importante que deve ser feita em casa também. Mas a vida de educador nem sempre é fácil, né? Você já teve que passar por algum desafio aí durante sua carreira como professor? Eu diria para você que os desafios maiores que a gente enfrenta hoje é com relação à tecnologia. E dizer para o aluno, por exemplo, que ele deve deixar o celular ou o laptop para segundo plano e prestar atenção na aula e partilhar, compartilhar, participar da aula. A tecnologia ela ajuda muitas vezes, mas outras vezes ela gera um distúrbio dentro da sala de aula. Eu não tive grandes problemas, vamos dizer assim, nessa evolução. Eu dou aula há muito tempo, desde quando eu tinha 26 anos de idade, Hoje eu tenho 63, vou fazer 64, então vejam vocês que eu dou aula há muito tempo, sempre na área de planejamento estratégico, na área de supply chain, logística, operações, e já dei muita aula de tecnologia da informação. Hoje eu já deixo para pessoas mais atualizadas, porque a tecnologia da informação evoluiu muito, Então os jovens que estão por aí têm muito maior conhecimento nessa área. Então é desafiante, mas o professor, acima de tudo, tem que ser um sujeito extremamente ponderado e extremamente atualizado. Um pouco da sua pergunta aí, um desafio
desafio que eu enfrentei foram em algumas aulas que eu dei numa grande universidade pública no país, onde os alunos iam com o laptop e pesquisavam a internet para fazer pergunta para o professor. Então, logicamente, consegui responder as perguntas, mas era muito mais fácil o aluno ler a resposta que estava ali e não precisaria colocar o aluno, ou melhor dizendo, o professor, numa situação difícil e desnecessária. Mas são desafios, devemos estar muito bem preparados para enfrentar. E fora os desafios, também sei que nesses quase 40 anos de docente, você também tem algumas realizações. Você consegue nos dizer aí qual dessas realizações voltadas para o mundo acadêmico que mais vem à sua mente, assim como uma realização que fez toda a diferença aí em toda a sua vida como docente? Eu tenho muitas realizações. A realização para mim é ver os alunos formados, né? E uma das realizações que recentemente eu tive foi uma aluna de MBA me procurando, pedindo ajuda, né, para uma função. Era uma aluna muito dedicada, uma pessoa extraordinária, e essa experiência para mim foi gratificante, porque quando eu falei para o diretor de RH da empresa que ele poderia considerar essa aluna, ele falou: Paulo, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma entrevista com ela e você participa da entrevista. Então, você vai ser o entrevistador técnico. Eu falei: mas por que isso? Ele falou: porque o nosso diretor técnico da área de supply chain, ele disse o seguinte: se o Paulo aprovar, essa pessoa está aprovada. Então, você veja o desafio e a responsabilidade para mim. Isso faz mais ou menos uns 2 anos que aconteceu. Essa pessoa foi aprovada, entrou na empresa, está desincumbindo de uma forma fantástica, né? E tudo leva a um ponto bastante interessante, porque esse diretor, que é um amigo meu, os dois na realidade são amigos, eu aqui não menciono o nome deles e nem da aluna, ele disse o seguinte: Paulo, todo relacionamento é baseado em confiança. A partir do momento que você indicou essa aluna, eu confio em você. E a partir do momento que você falou que ela serve para a função, eu também confio em você. Então são vários os casos que eu tenho, mas esse realmente me marcou muito, porque ele tem muitas variáveis, onde houve uma entrevista a 3, vamos dizer assim, onde eu aprovei a aluna, fiz as perguntas para ela que eu achava interessante. Ela ficou muito preocupada, porque ela achava que eu ia fazer as perguntas mais teóricas, principalmente relacionadas à supply chain, e o que eu disse a ela é uma frase que falo a todas as pessoas: primeiro contrate pela atitude e depois pela experiência ou pelo conhecimento, porque se a pessoa tem atitude, você vai ter um funcionário que vai trabalhar para melhorar o conhecimento, vai trabalhar para ter uma equipe fantástica. Então, atitude acima de tudo. Você acha que tem alguma coisa que nós não falamos que você gostaria de complementar aí na nossa entrevista? Olha, nós abordamos muitos assuntos. Eu agradeço e parabenizo a você, Rodilson, pela iniciativa. A minha mensagem é uma mensagem muito carinhosa para todas as pessoas que nos ouvem, e uma mensagem que vem de encontro à minha luta, que é a luta da educação e a luta pelos valores, pela humildade. Nós vivemos na vida, às vezes, algumas crises, sempre estamos enfrentando crises, uma hora é mais difícil do que outras, mas o importante é nós termos a serenidade, o equilíbrio para passar por todas elas. E uma mensagem aos nossos governantes, que eles se preocupem com as pessoas e em educar as pessoas, trazer conhecimento às pessoas. Recentemente eu recebi uma pergunta numa aula virtual que eu dei, onde o aluno me perguntou o seguinte: professor, por que nos países desenvolvidos, e aí ele citou o PIB, nós estamos entre os 10 maiores PIBs do mundo, ele falou: por que Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra vivem um mundo bastante voltado para a tecnologia, para o desenvolvimento, para o valor agregado, e no Brasil nós não temos isso? Logicamente, há um ponto extremamente importante, que é a preocupação dos nossos governantes e a preocupação das nossas
universidades em ter um vínculo forte com as empresas, com os empreendedores. Nós temos, logicamente, algumas universidades, mas nós precisaríamos ter muito mais. Eu me recordo que no início da minha carreira na Inglaterra, onde eu passei por um pequeno período na Unilever, nós fazíamos muitos trabalhos da Unilever com relação a processos e atividades de negócios vinculado com pequenas universidades, grandes universidades, pequenas empresas que surgiam ali naquelas universidades, e incrível o quanto o inglês dava valor a isso. Depois eu fui para os Estados Unidos, a mesma coisa, que são as incubadoras. E aqui no Brasil nós estamos agora com o conceito de startups, com o conceito de incubadoras. Tomara que isso vá à frente, porque nós precisamos disso. Essa é a mensagem que eu tenho, ou seja, precisamos botar dinheiro na educação para que as pessoas possam se desenvolver, desenvolvam as suas empresas. Nós não podemos viver um momento onde o Sebrae divulga, por exemplo, que antes dos 3 anos, 90% das empresas que abriram, elas fecham. É doloroso ouvir isso. Em um país onde o brasileiro trabalha muito, é dedicado, lá fora se valoriza muito. Nós temos muitos exemplos de brasileiros que são presidentes de empresas internacionais, são executivos internacionais. Então são brasileiros empreendedores. Essa é uma mensagem. Eu acho que nós temos muito talento, que nos falta muitas vezes incentivo para que esses talentos possam ser colocados em prática, e Deus queira que em momentos difíceis como nós estamos vivendo hoje, aquela velha frase, o brasileiro é bastante criativo, que realmente sejamos criativos por passar por todas as crises que nós vivenciamos. Excelente. Paulo, você pode nos dizer aí onde as pessoas podem te encontrar? Site, redes sociais, LinkedIn, enfim, onde as pessoas podem conversar com você, haja qualquer necessidade aí relacionada a tudo que falamos hoje. Eu sou uma pessoa muito fácil de ser encontrada. Eu sou uma pessoa que todo momento está publicando alguma coisa lá no LinkedIn. O meu perfil é só procurar por Paulo Roberto Bertaglia, que vai achar facilmente. Tenho ali no LinkedIn hoje cerca de 25 mil conexões. Aceito todas as conexões, principalmente, e esse número ele vem muito em função das palestras que eu dou, dos cursos que eu dou. Só não me convide, por favor, para pedir emprego, porque eu não tenho emprego para dar. Não me convide para vender, ou seja, tem muitas pessoas que fazem o primeiro convite já tentando vender alguma coisa. Eu acho que network, relacionamento é algo extremamente importante, extremamente relevante, mas a função, muitas vezes, ela é mal entendida. Então eu tenho o LinkedIn, eu tenho o Facebook, tenho uma página no Facebook chamada Com a Educação Vem a Transformação. É uma página não muito acessada, mas tem ali cerca de 4 mil pessoas que me seguem. Tem Abertas, tem o site da Abertas, o www.abertas.com.br. Tem uma página no YouTube onde eu divulgo os meus vídeos e as pessoas assistem. Então, agora recentemente eu fui contratado por uma empresa para gerar alguns cursos pela internet. Então, além dos cursos voluntários que eu dou hoje, eu fui contratado e, portanto, esses cursos eles são remunerados. Não tenho como fazer voluntariado nesses cursos. São cursos voltados para a logística, baseados no livro, nos 12 capítulos do livro, e devem ser lançados em breve. Então eu sou muito facilmente alcançado. Sou articulista da Log Web e de algumas outras revistas. Mensalmente eu escrevo. Estou no site de algumas universidades, né? A FATEC é uma delas, principalmente a FATEC de Bragança e a FATEC de Jundiaí. E por aí nós vamos, disseminando conhecimento, fazendo com que as pessoas não sintam falta de material para poder se ocupar. Muito bem, hoje eu conversei com Paulo Roberto Bertaglia, professor, mentor, palestrante, escritor, conselheiro e autor do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Você pode compartilhar esse episódio com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e também deixar uma avaliação e um comentário em ratespodcast.com/guiacast. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo, Twitter, @RodilsonS ou pelo telefone 98705-4454, DDD 11 São Paulo. Você também pode me adicionar lá no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
podcast foi editado por Aperto Rec, edição e produção de podcast. Acesse www.apertorec.com.br.